paz. Glória a Deus. Nós estamos desde a semana passada estudando, vendo, aprendendo sobre propósito e visão, e por isso é o foco desse vídeo, né? A gente não deve explicar muito, né? Mas se você vê o negócio, os vídeos, foi bem produzido, é a produção nossa, viu, irmãos? Cadê o Neon? Leon. Só quero falar Leon. Ontem não, sexta-feira eu chamei ele de novo de Neon, não é Neon, é Leon. Produção do Leon, equipe de mídia da igreja, viu? Glória a Deus por isso. Os talentos, né, que nós temos usados para a glória de Deus. Então, se você vê nesse vídeo, o vídeo está sempre se firmando no que as pessoas estão vendo, na visão, para onde elas estão olhando. E é isso que nós queremos pensar. Começamos a essa série desde a semana passada. Se você não veio semana passada, está no canal do YouTube da igreja. Você pode, aliás, se inscrever no canal do YouTube da igreja e assistir a pregação de domingo passado, né, para você poder acompanhar. Falamos sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, quando os cativos da Babilônia voltam para Jerusalém, dirigidos por Neemias, e na empreitada da reconstrução dos muros, duas atitudes são fundamentais para que o povo tivesse êxito no seu propósito, que é oração e trabalho, não é? E uma realidade que acompanhava o povo por 140 anos foi transformada em 52 dias. E o texto da Bíblia diz, por que em 52 dias? Porque o povo tinha mínimo para trabalhar. Toda a realidade é mudada segundo o nosso propósito, a nossa visão, com base naquilo que nós estamos buscando, a orientação de Deus. Hoje eu quero pensar com você sobre o poder da visão viva com propósito, conquistando novos objetivos. Não tem tá, vai aparecer ali. Ok. Abra sua Bíblia, então, no livro de Números, capítulo 13. Números é o quarto livro da Bíblia. Pode abrir lá, em Números, capítulo 13. A partir do versículo 25. Amém? Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, para situar você um pouquinho acontecendo e qual é o momento em que esse texto aqui acontece. Se você ler o final do livro de Gênesis, o livro de Gênesis termina a última parte do livro de Gênesis, contar a história de José do Egito. E termina os irmãos de José foram para o Egito. José era a segunda pessoa no Egito, e então uma grande fome, o Egito tinha comida e o mundo todo era governado pelo Egito. José e os irmãos de José vão para o Egito, e eles então são abraçados por José. José cuida deles, José recebe a sua família ali, e a família de José passa a viver no Egito. Só que depois da morte de José, a Bíblia diz que levanta-se no Egito um faraó que não conhecia a família de José. Então a família de José ela passa a ser escravizada no Egito. E eles então agora já não mais como visitantes e sim como escravos permanecem no Egito. E os irmãos de José, a família de José permanece por 400 anos como escravos no Egito. Aí então começa a história do povo clamar a Deus, pedir a Deus que Deus libertasse o povo, que Deus os tirasse de lá e os levasse de volta para a sua terra. Moisés, né, a história de Moisés acontece nesse momento. Moisés é o líder preparado por Deus para liderar esse povo na saída de lá. E Deus então ouve o clamor do povo. Deus ouve o clamor deste povo, pedindo por libertação, pedindo para que Deus os levasse de volta para a sua terra.
Deus os tirasse do jugo do faraó. E Deus então levanta Moisés e prepara Moisés para essa missão. E aí começa a narrar aquele episódio de Moisés ir até Faraó, pedir a Faraó para que libertasse o povo, e Faraó deixa, mas depois Faraó não deixa, e vira aquela questão toda. E Deus então depois começa a mandar pragas no Egito para mostrar sinais. Mostrar o sinal, mostrar que Deus, havia um Deus poderoso, havia um Deus que governava sobre todas as coisas, maior que todos os deuses do Egito, que estava por detrás daquele propósito e que Deus queria libertar o seu povo. Vão acontecendo as pragas sucessivas, até que depois da 9ª praga, e eu acho esse texto, essa passagem extraordinária, depois da 9ª praga, Deus manda o povo se preparar, sinal do sangue do cordeiro na porta. A 10ª praga, qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Todo filho mais velho no Egito morreu. Todos, do filho do escravo ao filho do faraó, do boi, do cordeiro, do jumento, todo o mais velho, todo filho mais velho morreu no Egito naquela noite. E então o faraó manda que o povo de Israel saísse do Egito. E o povo sai do Egito agora. Aí Faraó mais uma vez se arrepende, manda o seu exército atrás do povo que já havia saído. O povo chega diante de determinado lugar, tem o Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás. Deus mais uma vez mostra o seu poder soberano sobre todas as coisas, manda que Moisés estendesse o seu cajado. Moisés estende o cajado e o Mar Vermelho se abre. E o povo de Deus passa pelo meio do Mar Vermelho a pé enxuto. E quando o povo sai do outro lado, o exército de Faraó vindo atrás, o mar se fecha e o exército de Faraó morre afogado. Até a arqueologia moderna tem encontrado no fundo do leito do Mar Vermelho vestígios de carruagens e materiais de ferragem próprios das carruagens daquela época. Isso não é um conto de carochinha, isso é um fato real, verídico. Aconteceu. O povo então segue para aquela terra que Deus tinha preparado para eles. A Bíblia diz que Deus preparou durante o dia uma nuvem escura para que cobrisse o povo do sol, e aquela nuvem ia guiando o povo, e o povo ia na direção daquela nuvem para saber por onde deveriam ir. Durante a noite, uma coluna de fogo aparecia e novamente, como uma bússola, liderava aquele povo, guiava aquele povo para a direção da terra que Deus havia prometido para dar para eles. A descrição dessa terra, que era uma terra que mana leite e mel. O povo então chega na entrada da terra, irmãos. Na entrada da terra. E aí é esse texto aqui. Esse texto registra esse momento em que o povo, tendo saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, tendo sido guiado por Deus, se encontra agora na entrada da terra prometida, da Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés reúne o povo, e esse povo reunido, Moisés, das 12 tribos de Israel, Moisés chama um jovem de cada uma das 12 tribos, e forma ali o grupo dos 12 espias, os 12 espiões, os 12 que iriam entrar na terra, olhar a terra, investigar como era essa terra, para depois trazer um relatório para o povo, para Moisés. Então Moisés está aqui, eles deveriam entrar na terra, entraram na terra, passaram 40 dias olhando a terra. Se você prestou atenção no vídeo, tem um trechozinho no vídeo que é a volta, porque quando eles voltam, o que eles trazem? Um cacho de uvas. Aparece isso no vídeo, não aparece?
é o pessoal da técnica, eles estavam atentos ao que a gente ia falar. A construção dos muros aparece também, foi da semana passada. E aí, então, quando eles voltam depois de 40 dias, trazendo esse cacho de uva que 2 homens precisavam para carregar esse cacho de uva, eles reúnem o povo para prestar o seu relatório. E o que nós vamos ler agora é esse episódio. Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Continua no capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai bendito, por esta noite estarmos na Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Com o nosso coração queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos exaltar o Teu santo nome. Obrigado pelas músicas de louvores que nós entoamos ao Senhor, e nesta hora apresentamos a Ti o nosso coração, em submissão à Tua palavra, para que o Senhor possa falar-nos através dela. Que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes líderes batistas do final dos anos 90, chamado Darcy Duzilek, escreveu um artigo numa revista, e o título desse artigo era: Nada muda se nada muda. Nada muda se nada muda. Se nós não mudarmos, as coisas
não mudam. C.S. Lewis, grande teólogo cristão, escritor, inclusive das Crônicas de Nárnia. Alguém assistiu o filme das Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia. O primeiro filme, todo crente tem que assistir. Pode até não assistir a série toda. Eu aconselho que assista a série toda. Mas se você não assistiu nenhum, assista Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É o primeiro da série. Aquele filme é um registro extraordinário da redenção que Cristo faz por nós na cruz do Calvário. Eu assisto aquele filme e tem uma cena em que a mesa se quebra, você vai entender depois que eu choro. É a cruz. Todo crente tem que assistir. Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Você vai gostar. C.S. Lewis disse: os desafios não são barreiras, são oportunidades disfarçadas. A visão nos permite ver a oportunidade e o propósito nos dá coragem de agarrá-las. Todos nós enfrentamos barreiras, temos desafios diante de nós. Acontece que nossa postura não deve ser de medo, de temor, de acanhamento, de coitadismo diante dos desafios que temos para enfrentar. Todos nós temos. Final do ano, a gente faz aquela lista, né, os alvos para 2025. Aí os alvos para 2025, né? Ler a Bíblia todo dia. Todo crente tem que ter esse alvo, irmão. Não é não? Ler a Bíblia todo dia. Aí até 15 de janeiro vai mais ou menos. 16 de janeiro falhou, primeira falha. Aí quando venceu fevereiro já não está mais regularmente. Quando vai para abril ou março, aí o negócio desandou. Está mais dias sem ler do que ler. Volte ao seu propósito. Volte lá. Né? Perder 10 quilos. Agora em agosto só falta 15 dos 10 que eram para ser perdidos. Eu estou falando de mim nesse caso. Né? E aí a gente vai com esses desafios, esses alvos, esses propósitos, mas via de regra, nós não nos mantemos firmes nesses propósitos, porque diante do primeiro obstáculo, da primeira luta que temos que travar, da primeira noite cansada que temos que parar antes de dormir para ler a Bíblia, nós desistimos. E aí os desafios não se tornam, como disse C.S. Lewis, oportunidades disfarçadas. Eles se tornam verdadeiramente obstáculos que nos paralisam. O povo tinha aqui, meus irmãos, diante de si, uma promessa de Deus. O povo havia chegado até este lugar baseado numa promessa de Deus. Deus disse: eu levarei vocês para uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. As suas promessas se cumprem. As promessas de Deus se cumprem cabalmente. Entretanto, um erro que muitos cristãos cometem é pensar que a realização, a concretização das promessas de Deus se dará sem nenhum esforço de nossa parte. Não, não é assim. As promessas de Deus, a realização, a concretização, a materialização das promessas de Deus se dá porque Deus é fiel e cumpre a sua palavra e porque nós executamos a nossa parte de trabalho naquilo que temos diante de nós. Todas as promessas de Deus são assim. Ah, Deus me prometeu um bom casamento. Eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai me dar um príncipe. Seja uma mulher chata para ver se o príncipe vai durar muito tempo. Logo, logo ele se torna sapo. Porque exige de nós aquilo que Deus nos prometeu, exige de nós, para que se cumpra a efetivação da promessa, exige de nós ação, no sentido de que aquilo se concretize. Deus havia prometido levar esse povo
a uma terra que mana leite e mel, a Canaã prometida. O povo havia passado pelo mar, havia chegado até este lugar, mas conquistar a terra, tomar posse da terra, exigia do povo agora uma disposição de guerrear. Uma disposição para guerrear, para conquistar, para lutar, para enfrentar os inimigos, para ir adiante, para não temer. E aí, meus irmãos, quando nós nos propomos a conquistar novos desafios, capítulo 13, versículo 28 e 29, olha lá comigo. Capítulo 13, 28 e 29. Quando eles voltam trazendo o relatório. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esse texto aqui, essa passagem aqui, eu não falei lá no início, deixa eu só voltando um pouquinho, recapitulando. Nesse momento aqui, o povo tinha saído do Egito e estava na entrada da terra. Não havia passado os 40 anos ainda. É por causa dessa atitude do povo que eles passam 40 anos no deserto. Olha que perda de tempo. Haviam estado na entrada da terra, mas por terem medo, por não confiarem, por não acreditarem de que Deus estaria ao lado deles, guerreando na conquista da terra, esse povo passa 40 anos no deserto, para que toda essa geração incrédula morresse. Desses que estão aqui nesse momento, apenas 2 entram na terra, apenas Josué e Caleb. Toda essa geração incrédula morre no deserto. É por isso que o deserto dura 40 anos. Os 40 anos no deserto é uma purificação para essa geração incrédula que não acreditou no cumprimento da promessa de Deus. Mas para conquistar novos desafios, nós precisamos estar dispostos a guerrear e conquistar. A realização das promessas de Deus, meus irmãos, exige ação e determinação da nossa parte. Sair do comodismo. Talvez aqui no meio desse povo aqui, alguém pensava assim, não, Deus prometeu nos levar para uma terra que mana leite e mel. Então, quando a gente chega lá, vai estar a estrada pavimentada. No final no segundo momento em que esse povo, depois dos 40 anos, quando esse povo chega de novo nesse mesmo lugar, para aí sim entrar na terra, depois de 40 anos no deserto, Deus diz para eles assim, olha, vocês vão entrar e vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão beber água de poço que vocês não cavaram. Vocês vão desfrutar de lavoura, de uvas que vocês não plantaram. Está tudo lá. Está tudo lá. Só entrem, confiem e obedeçam. Hoje na classe dos adultos pela manhã, aliás, fazer uma propaganda aqui da EBD, todo crente tem que vir para a EBD. Não, irmãos? Todo crente tem que vir para a EBD. Só um amém? Amém. Na classe da EBD, irmão Edmilson, professor da classe de adultos, mencionou lá o episódio em que, depois de conquistar Jericó, alguém desobedeceu, um camarada chamado Acã, pegou o que não devia pegar, e aí vão enfrentar uma cidade muito menor do que Jericó, e eles tomam uma coça, mas uma coça. Por quê? Porque a conquista da terra não era baseada na força do exército de Israel. A conquista da terra era baseada na obediência à palavra de Deus. A conquista dos desafios é baseada no nosso senso de obediência. É com base na nossa disposição em obedecer a Deus que as promessas de Deus se realizam na nossa vida.
nós temos que fazer, mas não depende primeiramente do nosso esforço, depende do nosso senso de obediência a Deus. Sair do comodismo, da passividade, da apatia e entrar na terra, tomar posse da terra, fazer efetivamente o que precisava ser feito para que as promessas de Deus fossem realizadas e concretizadas na vida daquele povo. O que que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, para que a promessa de Deus se realize na sua vida, na vida da sua família? Quantos crentes, irmãos, lendo um artigo esses dias, eu vi o escritor dizendo assim, no dia do juízo, as redes sociais, Instagram, Facebook, que mais? TikTok, as redes sociais terão grande utilidade no dia do juízo. Servirão para provar que os crentes não leem a Bíblia, não é por falta de tempo, é por falta de vontade. Se você lesse a Bíblia, metade do tempo que você passa no Instagram, no WhatsApp, irmãos, nós seríamos crentes assim, aqueles crentes, a nossa questão é dedicarmos àquilo que Deus está colocando diante de nós. Saímos da passividade, da condição de espera, do stand-by, e efetivamente começamos a fazer, a executar, a agir na direção para que se cumpra aquilo que Deus está colocando e colocou diante de nós, diante de mim e de você, na sua casa, na sua família. Homens, pais, falar os homens aqui, né? Não estamos no legendário, mas deixa eu falar para os pais aqui. Homens, tome a liderança espiritual da sua casa. Tome a liderança espiritual da sua casa, né? Homens precisam liderar espiritualmente suas famílias, espelharem seus filhos, para que possam ir à palavra. Deixa eu contar um episódio aqui da minha casa. Um dia o João Vitor foi escalado para pregar no Holy Teens. Irmã Rai sabe o que é Holy Teens? Já pregou no Holy Teens, já, irmã Rai? Holy Teens era o grupo de adolescentes lá da igreja do Curuí. Pastora Laura, né? Saudosa pastora Laura. E o João Vitor foi escalado. O João Vitor devia ter o quê, amor? Uns 13 anos? Uns 12, 13 anos. Escalado para pregar nos adolescentes. Aí ele chegou em casa com essa notícia, né? Falou, mãe, vou pregar no Holy Teens. Aí, beleza, passou o tempo. Aí, quando chegou perto da hora do dia dele pregar, ele pegava a Bíblia dele, anotava alguma coisa, estudava, ficava no quarto dele olhando e tal. E a dona Suiane, preocupada, né, olhou, aí foi lá com ele um dia e falou assim, meu filho, por que você não pede para o seu pai lhe ajudar na pregação? Aí ele olhou para ela. Tem um ditado que diz, né, irmão, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Aí ele virou para ela e falou assim, por quê? A senhora acha que Deus não pode falar comigo? Aí eu falei, toma desavisada. Nós precisamos entender que a nossa casa precisa ser um lugar de crescimento espiritual para os nossos filhos. Eu chego na casa, toda casa, e a minha casa era assim também. Se tem criança pequena na casa, a televisão está ligada em um programa, a uma programação infantil, não é não? O pai só pode assistir o futebol quando a criança está para a escola, ou no outro dia a mãe, se assiste alguma coisa, depois. Mas televisão é para as crianças tirem lá. Cuidado com o que seu filho assiste. Porque grande parte das programações infantis que passam na televisão não orientam seus filhos na mesma direção que a palavra de Deus orienta. Peppa Pig, faça-me o favor, né? Peppa Pig que fica debochando do pai, tirando sarro da cara do pai, né? Em nome de Jesus. Segundo lugar, quando você se propõe a conquistar novos desafios, esteja consciente de que pessoas vão se opor a você. Esteja consciente disso.
você vai enfrentar oposição. Olha o que diz o capítulo 13, versículos 30 e 31. Olha lá na sua Bíblia, capítulo 13, 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles estavam diante da possibilidade de conquistar uma terra que descrita por Deus, caracterizada por Deus como uma terra que emana leite e mel, e agora eles estão temerosos, com medo de entrar. Dos 12 espias, você sabe esse episódio, não é? Você conhece bem isso aí. Dos 12 que foram enviados como espias na terra, quando voltaram, 10 foram contrários, que não deviam ir, não deveriam entrar. Apenas 2, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos entrar sim. E se você ler atentamente esse texto, você vai ver que aquilo que os 10 enxergaram, os grandes homens, as cidades fortificadas, é a mesma coisa que os outros 2 enxergaram. As cidades são fortificadas, os homens são grandes, o exército é poderoso. Só que os 2 enxergaram algo que os outros 10 não conseguiram enxergar. O nosso Deus pelejará por nós. Mas quando nós, irmãos, estamos diante de desafios, nós precisamos ter consciência disso. Nem sempre nós teremos aquele apoiozinho de alguém bater no ombro, dizer: vai lá na fé, eu estou com você, vai dar certo. Um grande número de pessoas superdimensionam os obstáculos. Outros tantos são pessimistas. Aliás, fuja de gente pessimista. Gente pessimista e gente chata, a gente fica longe. Não conte seus planos, não conte seus projetos para pessoas pessimistas, porque para ele qualquer coisa vai dar errado. Se você disser assim: eu vou montar uma barraca de cachorro-quente, ele diz: vai dar errado. Monta não, você vai dar errado, vai levar prejuízo. Se você disser assim: olha, está vindo o verão, vou vender água no farol, diz: vai não, você não vai vender nenhuma água. É perigoso você vender água e vai chover no dia. Ninguém vai ficar com sede. Tem gente que tudo que a gente pensa em fazer, para ele vai dar errado. Tem gente desse jeito, no meio do povo de Deus. Tendo passado pelo Mar Vermelho, tendo sido guiado por Deus até aquele lugar, mas tem gente que acha que Deus vai voltar para trás, que Deus desistiu, e que da agora para frente não vai dar certo. Tem gente saudosista, gente que respira fundo e diz assim: bom mesmo era do meu tempo, bom mesmo era no tempo do pastor fulano de tal, bom mesmo era a minha igreja do Espírito Santo. Gente saudosista, está sempre olhando aquilo que foi, com saudade do que foi, e não consegue viver o presente, e além de não conseguir viver o presente, não consegue enxergar o futuro. Vive sempre olhando pelo retrovisor, olhando para trás, e nunca consegue vislumbrar o para-brisa imenso diante dele, apontando para uma nova realidade. Gente que diz: bom mesmo era voltar para o Egito. Olha, irmãos, esse povo não estava em um resort. Eles eram escravos no Egito. E tem gente que quer voltar para o Egito. Dá para entender a cabeça de um ser humano desse? Dá para entender como é que tem gente que foi liberto, foi tirado do Egito, passou pelo meio do Mar Vermelho, chegou diante
realização dessa promessa. E aí tem gente que o coração ainda diz assim, não, bom mesmo era ser escravo no Egito. Fuja desse tipo de gente. Gente saudosista, que não consegue enxergar o futuro, que não consegue vislumbrar aquilo que está adiante. Mas saiba que quando você se propor a seguir um propósito, uma visão para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, tem gente que vai dizer, você vai parar com isso? Você não vai mais fazer isso? Cuidado com esse tipo de gente. Medo e falta de fé são um perigo quando nós enfrentamos esse momento crucial na nossa vida. Paulo diz que não devemos nos intimidar quando sofremos perseguição ou formos maltratados. Nós temos que firmar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e seguir adiante aquilo que Deus tem colocado diante de mim e de você. A realização da promessa é uma realidade para aqueles que acreditam nela. Também não espere que alguém enxergue aquilo que Deus colocou no seu coração. Se é no seu coração, é no seu coração. Vá por aquilo que Deus colocou para você. Algumas vezes, algumas pessoas chegaram para mim e dizem assim, pastor, Deus mandou eu te dizer uma coisa. Alguém chegou para você e falou isso já? O camarada chegou para mim e falou assim, pastor, Deus mandou eu te dizer uma coisa. Eu falei, senta aí. Ele sentou, eu falei, diga lá. Aí ele falou, Deus mandou eu te dizer isso. Eu falei, tem mais alguma coisa? Fala tudo, irmão. Aí ele falou, isso. Eu falei, então, beleza, obrigado. Aí ele falou, você não vai falar nada? Eu falei, não, agora é comigo e com Deus. Deus não mandou você dizer? Mandou. Então, você disse tudo. Então, tchau, obrigado, vai. Agora é eu e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Não vá pela fé dos outros. Vá com você e Deus. A Bíblia é a nossa regra. Não, cuidado, abrindo um parêntese aqui, aliás, é sempre bom aproveitar um número grande de gente aqui, né? É bom. Cuidado com esse negócio de profecia. Gente que dá profetada, gente que tem visão, que tem sonho. O sujeito comeu muito feijão de noite, dormiu, teve sonho. E aí chega para você e diz, eu tive um sonho com você, irmão. Cuidado. Não transfira sua fé e sua responsabilidade com Deus para outras pessoas. Seu relacionamento com Deus é responsabilidade sua. Se alguém chegar para você dizendo que Deus mandou te dizer algo, ouça. Mas vá diante de Deus confirmar aquilo, se aquilo é de fato o que Deus tem para você. Entenderam? Fecha parêntese, voltamos para o texto. Um grande teólogo alemão, suíço, na verdade, chamado Karl Barth, disse que coragem é o medo entregue em oração. Coragem é o medo que foi entregue em oração. Quando nós entregamos nossos medos em oração, eles são transformados em coragem. A Bíblia conta a história de Davi. Era época de guerra, o exército de Israel contra o exército dos filisteus. O exército de Israel estava no campo de batalha. Davi nem era do exército. Os irmãos de Davi eram do exército. Davi nem era. Mas o pai de Davi um dia manda Davi levar comida para os seus irmãos. Davi vai levar comida para os seus irmãos, chega lá no campo de batalha, o exército de Israel está com a moral baixa. Mufino, os irmãos entendem essa expressão? O exército de Israel estava mufino, envergonhado, acanhado. Por quê? Porque havia um gigante que todo dia de manhã saía, chegava diante do exército de Israel, os insultava, os envergonhava, os humilhava, falava mal do Deus deles, escarnecia deles, e não havia no exército de Israel ninguém que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante. Quando Davi toma conhecimento, Davi diz, eu vou lá. Eu vou. E Davi chega depois, diante daquele, todo aquele enredo de colocar armadura, tira a armadura, não anda com a armadura, pega a espada, não aguenta levantar a espada. Isso aí está lá no texto, né? Davi chega diante daquele gigante e o gigante diz assim, o que é isso agora? Mandaram um menino para vir comigo?
Ele diz assim, você vem a mim com espadas e escudos, eu vou a você em nome do Senhor. O que aconteceu, irmão? Caiu o gigante. Porque a maior arma não eram nem as pedras, as 5 pedras que foram pegas no leito do Jordão. A maior arma de Davi era o Senhor. Era o Senhor que estava com ele. Coragem é o medo entregue em oração. Martin Luther King, um grande pastor batista nos Estados Unidos, líder do movimento que acabou gerando acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Martin Luther King disse, a capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos tempos de desafios e controvérsias. É nos tempos de desafios, nos tempos das guerras que os homens se mostram grandes. É no tempo da batalha que homens e mulheres de Deus se mostram grandes, se mostram corajosos, se mostram verdadeiramente como homens e mulheres que confiam em Deus. Sentado no sofá de casa, assistindo série de Netflix, ninguém precisa ser corajoso. Ninguém precisa ser corajoso para apertar o botãozinho e colocar lá Game of Thrones. Que coragem assistir Game of Thrones. Estou falando, mas nunca nem assisti, né? Game of Thrones, só veio aqui na mente. Terceiro e último lugar, para terminarmos. Para conquistar novos desafios, é preciso ter uma nova visão. O povo de Israel estava diante de uma situação, diante da terra, mas muitos daqueles que ali estavam, não conseguiam enxergar aquilo que Deus havia prometido para eles. Para poder enxergar a visão de Deus é preciso fé e confiança. E aqui eu leio 2 textos da Bíblia Sagrada com você. Fé. Hebreus capítulo 11 nos diz o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como é que a gente prova aquilo que não vê? Provamos pela fé. É pela fé que nós provamos. Mas é difícil entrar nessa terra e conquistar essa cidade. Pela fé, nós conquistaremos. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Diz assim, o salmista Davi: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguns vão à luta confiando nas suas habilidades, na sua investidura, no seu potencial, na sua armadura, nas suas armas, nas suas técnicas, na sua capacidade. Nós vamos à mesma luta confiados no Senhor nosso Deus. A nossa confiança está firmada nele, é com ele que nós vamos para as guerras. É baseado na confiança e na certeza de que o Senhor está conosco que nós vamos guerrear. É baseado na certeza de que o Senhor cumprirá as suas promessas e nós confiamos nas promessas dele que nós iremos enfrentar os desafios. Rick Warren, escritor de Uma Igreja com Propósito e Uma Vida com Propósito, 2 maiores livros que ele escreveu. Rick Warren disse: visão é a capacidade de ver além do óbvio, enxergar o potencial em meio ao caos. É o que nos impulsiona a continuar quando a situação nos diz para parar. É visão. É quando nós seguimos. É quando nós olhamos. É difícil enfrentar esse gigante. É difícil conquistar essa cidade. É difícil vencer esse exército, mas nós continuamos marchando na direção de nos encontrarmos com aquele desafio, porque acreditamos que eles serão vencidos pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Max Lucado, grande escritor
norte-americano, fala muito sobre liderança. Max Lucado diz: o propósito de Deus na nossa vida não é evitar a tempestade, mas nos fortalecer para passarmos por ela. A visão nos dá o mapa e o propósito nos dá a motivação para seguir em frente. Deus não nos livra da tempestade. Às vezes Ele acalma a tempestade. Às vezes Ele nos dá a habilidade para passar em meio à tempestade. Deus age de todas as formas. O que nós não podemos é lançar a âncora para parar o barco. Continue remando. Continue adiante. Para terminarmos, conquistar novos desafios significa alimentar e encher o coração de esperança. Deus tem novas realidades para nós. Deus tem coisas novas para todos nós. Deus tem uma nova realidade para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, para esta igreja. E a realização desta nova realidade que Deus tem, dessa promessa que Deus tem, depende da promessa dele e da nossa ação no sentido de conquistar aquilo que ele nos prometeu. Conquistar novos desafios significa uma nova terra, uma nova Canaã, e desfrutar dos frutos daquela terra. Novas realidades trazem consigo novas recompensas. Novas realidades, como eu mencionei agora há pouco, como descritas para aquele povo, uma nova realidade era morar em casas que eles não haviam construídos, beber água de poços que eles não tinham cavado, colher frutos que eles não tinham lavrado na terra. Era o que esperava por aquele povo nessa nova realidade. Mas ainda assim muitos tiveram medo. Ainda assim muitos quiseram voltar para o Egito, pedir perdão a Faraó e novamente se subjugar à escravidão do Egito. Não deixe o seu coração ser tomado pelo medo. Acredite e creia na promessa de Deus. Conquistar novos desafios significa experimentar novas, deliciosas e inimagináveis vitórias. Descrevo uma delas para terminar. O povo chega, depois desse episódio, 40 anos no deserto. O povo então volta até esse momento de novo, 40 anos depois, e aí sim o povo atravessa o Jordão para conquistar a terra. O povo chega diante de uma cidade chamada Jericó. A Bíblia descreve Jericó como uma cidade muito fortificada, se não a mais fortificada daquela época. Os muros de Jericó eram tão largos que se andava de carroça, em cima dos muros. E Deus então diz para Josué: Josué, a estratégia sempre era de Deus. Presta atenção nisso. A estratégia de guerra sempre era dada por Deus. E Deus diz para Josué: Josué, mande o povo dar uma volta em torno da cidade, todo dia de manhã, durante 7 dias. E todo dia de manhã o povo levantava, se colocava diante de Jericó e dava uma volta toda em torno da cidade. Acabou de dar a volta no primeiro dia, falava: e aí, Josué, e agora? Não, agora é só isso, vamos voltar para cá, todo mundo vai cuidar do arroz, do feijão, vai lá, limpa a casa, era só isso. Amanhã, de manhã, todo mundo aqui de novo. Segundo dia, o povo lá de novo. E agora, Josué, vamos dar outra volta. Outra volta em torno de Jericó, de novo, andou, circulou Jericó todinha, acabou, voltou. E aí, Josué? Não, era só isso também hoje. Pode voltar para cada um para sua tenda e por hoje é só. Amanhã, todo mundo aqui de novo. 7 dias isso, irmãos. Coisa mais sem lógica, fala a verdade. Sim ou não? Mais obediência. Sem lógica, mais obediência. No 7º dia, Deus mandou o povo ficar todo em volta das muralhas de Jericó.
cada um pegasse os seus instrumentos e tocasse, todos juntos. E quando o povo que está em volta das muralhas de Jericó tocam as suas trombetas, os seus tímpanos, os seus instrumentos, todos, o que acontece, irmãos? As muralhas caem. A força do sopro dos instrumentos, a vibração, sei lá, como aquela da soprano alto que quebra o vidro, a taça do vidro de cristal. Não. O que derrubou as muralhas de Jericó? Deus, pela obediência do povo. A obediência do povo. E assim Deus tem nos chamado também a enfrentarmos os nossos desafios, olhando com visão e propósito, enxergando aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Eu não sei quais são os seus desafios, como indivíduo, como família, como empresário, como profissional, eu não sei. Talvez você tenha vários desafios diante de si. Mas eu queria dizer a você nessa noite, com base na palavra de Deus, alinhe as suas atitudes aos propósitos de Deus. Não caminhe contrário àquilo que Deus tem direcionado você. Não caminhe para outro lugar. Não queira voltar ao Egito. Não duvide. Não abra mão. Não pense, não deixe o seu coração ser influenciado pela falta de fé dos outros, ou pela falta de capacidade de enxergar aquilo que você está enxergando. Viva aquilo que Deus tem colocado no seu coração com fé e com confiança. Acredite que as promessas de Deus se cumprirão cabalmente na sua vida. Siga com obediência e com fidelidade a Deus na direção daquilo que Ele tem chamado você para fazer. O nosso Deus não muda. As suas promessas se cumprem. As suas palavras não falham. Feche seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite, Pai bendito, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem chamado o Teu povo e tem colocado diante de nós, como igreja, Senhor, desafios, os quais nós enfrentaremos, todos eles, com fé e confiança no Senhor. Os desafios, ó Pai, que esta igreja tem diante de si, nós, ó Deus, cumpriremos cabalmente cada um deles. Nós não retrocederemos, nós não voltaremos atrás. Nós não vacilaremos na nossa fé, nós declaramos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança em Ti. O Senhor é o Deus que move montanhas, o Senhor é o Deus que enche as vasilhas de azeite, o Senhor é o Deus que alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes, o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, o Senhor é o Deus que purifica o leproso, o Senhor é o Deus que dá ordem ao morto para que viva, e nós cremos no Senhor. As Tuas promessas não falham, a Tua palavra se cumprirá, Pai. E nós, como igreja, como Teus filhos, declaramos a nossa fé em Ti. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que o nosso coração seja tomado de fé, e que, ó Deus, à luz deste exemplo que tivemos hoje na Tua palavra, deste povo que não soube confiar no Senhor, nós aprendemos e declaramos: nós confiaremos no Senhor, nós confiamos em Ti, nós declaramos a nossa certeza no cumprimento da Tua palavra, e nós viveremos por ela. Abençoa, Pai bendito, nesta noite o Teu povo aqui reunido, Senhor. Cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que está aqui neste lugar, que pôde ouvir a Tua palavra, eu não sei, ó Deus, os desafios que eles têm em seus corações. Eu não sei aquilo, ó Deus, que eles têm enfrentado na sua vida. O Senhor sabe. A Tua palavra diz que o Senhor conhece os nossos desafios. Aqui, ó Deus, estão pessoas que têm enfrentado lutas interiores, grandes desafios,
para os quais, ó Deus, precisam nessa noite e declaram nessa noite a sua fé e confiança no Senhor. Esses desafios serão enfrentados e vencidos pela ajuda do teu braço forte. Aqui, ó Deus, estão pessoas que estão enfrentando problemas e dificuldades, desafios no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida emocional. E nós, ó Deus, com fé e confiança, declaramos: enfrentaremos e os venceremos pelo poder do teu braço forte que está estendido em nosso favor. Aqui, ó Deus, estão pessoas que estão passando por dificuldades no seu trabalho, na sua vida profissional, e nós clamamos por isso também. Abençoa, Deus, abre portas, dá visão, dá estratégia, dá fé e confiança, para que os teus filhos possam cumprir, ó Deus, os propósitos do Senhor, não temendo, não vacilando, mas confiando no Senhor. Abre os olhos, revigora a fé, a confiança, o coração ardente, na certeza de que o Senhor está com os teus servos. Abençoa, Pai, cada família que está aqui representada nessa noite. Eu não conheço as realidades, ó Deus, das famílias dos meus irmãos ainda. Eu não sei o que cada um tem enfrentado dentro da sua casa, mas o Senhor sabe. E, ó Deus, o Senhor, muito mais do que saber, o Senhor é o maior interessado em transformar a realidade de cada lar, de cada família, de cada casa, para que vivam, ó Deus, o verdadeiro, completo propósito do Senhor, com graça, com amor, com felicidade, com alegria dentro de cada casa. E nós cremos nisso, e nós viveremos essa realidade, porque confiamos no Senhor e agiremos no sentido de que a tua promessa se realize, se concretize na nossa vida. Pai, como igreja, nós sabemos, ó Deus, temos muitos desafios diante de nós, mas confiados na tua promessa, confiados na tua graça, confiados na tua palavra, Senhor, nós declaramos: nós seguiremos adiante. Como igreja do Senhor, nós continuaremos trabalhando dia após dia, incansavelmente, ó Deus, tendo a visão e o propósito daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como teus filhos, como igreja do Senhor. As tuas promessas, a vontade do Senhor, ó Deus, será o alvo pelo qual esta igreja viverá e trabalhará dia após dia, para que as tuas promessas, os teus planos, os teus propósitos se cumpram para a glória do teu santo nome. Nós te bendizemos por esta noite, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Pelo Senhor, ó Deus, nós vivemos. Pelo Senhor nós nos movemos. Pelo Senhor nós existimos. Que a tua graça seja conosco. O teu amor nos conduza. Pai bendito, nos dá uma semana de paz. Nos dá uma semana, ó Deus, de lutas e vitórias. Nos dá uma semana de desafios e conquistas. Nos dá, Senhor, uma semana onde o teu nome seja exaltado na nossa vida. Nós te bendizemos por isso. Nós glorificamos o teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, pode sentar. A nossa igreja vai continuar com as suas programações normais essa semana, todas elas, à exceção da sexta-feira, teremos uma programação excepcional. Teremos uma vigília de oração que começará às 20 horas aqui na igreja. Deve terminar entre 10 horas da noite e 6 da manhã. Nesse meio aí termina, tá? Então, a partir das 20 horas, na sexta-feira, teremos uma vigília aqui dirigida pela Ação Social. Ok. As outras programações continuam normais. No nosso grupo do WhatsApp, no nosso Instagram, temos todas as informações das nossas programações rotineiras. Amém? Os visitantes, eu espero você bem aqui para tomarmos um café juntos. Deus abençoe, em nome de Jesus.